Olá, eu sou Alexandre e você é? Bem-vindo aqui. Vamos continuar a nossa série Além do Óbvio, hoje com o texto de Provérbios 3, versículos 3 e 4, que dizem assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Muita coisa a gente podia falar sobre esse texto, mas eu quero me concentrar em três aspectos muito importantes desses dois versículos. O primeiro, quando ele fala não te desampare a benignidade e a fidelidade, a gente percebe que essas duas virtudes, num relacionamento saudável do homem com Deus, elas têm que estar de mãos dadas na nossa vida. A falta de uma dessas virtudes pode tirar o brilho da outra virtude se ela estiver presente na nossa vida. Para isso, vamos usar um exemplo assim: uma pessoa que tenha muita benignidade para com os outros, é uma pessoa que faz o bem para os outros, tem misericórdia, mas, por outro lado, não tem nenhuma fidelidade para com Deus. É incoerente. Não pode ser dessa forma, não num relacionamento saudável com Deus. Ou, do outro lado, a gente vê como que aquela figura do fariseu, uma pessoa que a todo custo buscava ser fiel a Deus, guardando os seus mandamentos, se esforçando por cumprir todos os preceitos e as tradições, mas por outro lado não tinham nenhuma misericórdia para com o próximo, não faziam o bem. Até que Jesus disse para eles: misericórdia eu quero e não holocaustos. Então, a ausência de uma dessas virtudes tira o brilho da suposta outra virtude que está na nossa vida. Então essas duas virtudes têm que estar juntas na nossa vida. Segundo ponto importante é que essas duas virtudes, além de estarem de mãos dadas na nossa vida, elas têm que estar de mãos dadas sempre, em todos os momentos da nossa vida. Naquele texto de Deuteronômio 6, 8, diz: também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeira entre os teus olhos, né? Aquela questão dos filactérios, né? Eram onde era escrita a palavra de Deus e elas sempre tinham que estar presas junto para que as pessoas não se esquecessem, né? Quando ele fala, escreve-as na tábua do teu coração, atas ao teu pescoço como se fosse um colar, é algo que você vai usar aonde quer que você vá, em todos os momentos. O nosso coração está conosco em todos os momentos. A gente falou no episódio passado que Deus começa a escrever essa palavra, começa a colocar essa palavra no nosso coração. O que está escrito também em Jeremias, capítulo 31, a gente não pode deixar o coração em casa para sair com os amigos, por exemplo. Não são virtudes que a gente possa se despir para sair com os amigos ou ir no restaurante ou no supermercado e não ser fiel a Deus, não ser benigno, mas a gente se veste de benignidade e de fidelidade quando a gente vai para a igreja ou quando a gente vai fazer alguma ação social com a igreja. Isso é incoerente. Da mesma forma que as duas virtudes devem estar de mãos dadas, elas têm que estar de mãos dadas na nossa vida em todos os momentos, 24/7. E o terceiro ponto importante, na verdade é um resultado desses dois primeiros pontos, e responde àquela pergunta que a gente vem fazendo desde os episódios passados: o que eu ganho servindo a Deus? Veja, a gente não quer servir a Deus apenas pelas recompensas, mas é inevitável que as bênçãos do Senhor venham para aquele que está querendo seguir a Deus. Então, o que vem com a presença dessas virtudes na nossa vida? Graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Veja, essas virtudes presentes em nós, de mãos dadas, em todos os momentos, resultam numa restauração do nosso relacionamento, não só para com Deus, como para com os homens também. Lembrando que o pecado destruiu esse relacionamento do homem com Deus, destruiu o relacionamento do homem com o resto da humanidade, destruiu o relacionamento do homem com a criação de Deus. Mas Deus, na sua providência, na sua misericórdia, começa a restaurar esses relacionamentos, e esses relacionamentos são restaurados também pela presença da benignidade e da fidelidade.
A gente poderia falar aqui de exemplos de homens de Deus que foram benignos e fiéis, como José, Samuel, Davi, Daniel, o próprio Senhor Jesus Cristo, a igreja, onde a gente vê que em comum eles tinham sempre a benignidade e a fidelidade nas suas vidas. E a Bíblia sempre deixou claro que essas pessoas caíam na graça do povo. Mesmo diante dos inimigos, né? Muitos desses homens caíam na graça até mesmo dos inimigos. Veja, em relação aos inimigos, Paulo ensina para Tito, ele fala, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Além de restaurar esses relacionamentos do homem, a benignidade e a fidelidade também é uma ótima arma para vencer toda a reprovação dos homens, sejam adversários humanos, sejam adversários espirituais. É claro que nós falhamos muitas vezes na prática da benignidade, na prática da fidelidade, mas a gente lembra que temos um advogado junto a Deus, Jesus Cristo, a quem a gente pode recorrer para perdão das nossas misérias e para fortalecimento da nossa vida espiritual, a fim de que a cada dia essas virtudes sejam aperfeiçoadas em nós. Então, aí estão as duas virtudes que têm que estar presentes na nossa vida, que falam esses dois versículos. A gente vai continuar na série respondendo essa pergunta, vendo quais são os benefícios de seguir a Deus, e eu conto com a sua presença. Enquanto isso, deixe os seus comentários ali embaixo, se inscreva se você ainda não for inscrito, dê o seu like, compartilhe o vídeo, a fim de que o canal cresça, mas não com o intuito somente de o canal crescer, mas para que crescendo também a palavra de Deus tenha livre curso nessa plataforma. Deus abençoe e até o próximo episódio.